Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, solicitando a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para nós darmos sequência ao nosso estudo da conquista de Canaã. É o trimestre que nós estamos estudando dentro dos livros de Josué e Juízes. Já hoje, na sua terceira lição, a distribuição das terras de Canaã. Lembrando novamente os irmãos que esses momentos que nós estaremos meditando é para auxílio aos professores da Escola Bíblica Dominical das classes de adolescentes, certo? Vamos lá? Nossa terceira lição, então, a distribuição das terras de Canaã. Nós temos como nosso texto áureo Josué capítulo 13, no verso 6, que diz: todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, e eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já te tenho mandado. E a nossa leitura bíblica está no texto de Josué, capítulo 13, do verso 1 ao verso 6. Nessa lição de hoje, foi-nos separado em 3 tópicos, como de costume. Os tópicos são, o primeiro, a ordem de Deus para ocupar a terra prometida, que vai do capítulo 13 ao capítulo 15. O segundo tópico, a herança dos filhos de José, é o capítulo 16 e 17. E o terceiro tópico da lição de hoje, o tabernáculo em Siló, que são os capítulos 18 e 19. Mas antes, é importante nós retornarmos um pouco e fazermos uma revisão na nossa classe das aulas anteriores. Em especial, nós já estamos na terceira lição, então pegando após a travessia do Rio Jordão, o povo de Israel enfrentou diversas batalhas, até esse momento onde nós daremos início à terceira aula. Nós podemos lembrar rapidamente, Jericó foi a primeira cidade após a travessia do Jordão. Nós temos o acontecimento lá da cidade de Ai, a segunda conquista. Temos a aliança com os gibeonitas, que o povo de Israel foi enganado por não consultar a Deus e fizeram aliança com o povo da terra de Canaã. Depois nós temos aquele ajuntamento de 5 reis que foram atacar os gibeonitas, que solicitaram socorro ao povo de Israel. Logo depois temos outro ajuntamento de reis lá da terra, que a citação bíblica diz que tamanho era seu exército, que foi comparado com as areias, como a areia do mar. Mas em todas essas batalhas que o povo de Israel enfrentou, Deus com eles alcançaram assim a vitória. Na aula de hoje seria interessante os irmãos terem em posse ou o mapa impresso, já que nós vamos utilizar uma parte rica de geografia, ou então os irmãos têm condição de fazer uma projeção dos mapas, só para dar uma noção do trajeto ou por onde passou o povo de Israel, por onde chegou na terra prometida, para nós termos um entendimento geográfico melhor. Tá? Não é o foco, como sempre, podemos dizer, um acessório que pode melhorar, então, o entendimento. Certo? Vamos lá. Ainda na nossa revisão, o nosso primeiro mapa, que eu achei interessante os irmãos terem conhecimento, quais eram os povos que habitavam na terra. E nós temos aí, desde no alto do mapa, aí, os heveus, os cananeus, os perizeus, os jabuseus,
os amorreus, todos esses povos que depois o povo de Israel vai enfrentar em guerra. Tá? E no lado direito, visualizando o mapa, no lado direito nós temos ainda os amonitas e os moabitas, que no caso, só como curiosidade, eles eram filhos de Ló, parentes então do povo de Israel. O outro mapa a gente pode também trazer aos nossos alunos é esse mapa tradicional usado pela Rota do Êxodo, que nós podemos ver saindo do Egito, lá na parte alta do Egito, de Ramsés, desce, atravessa o Mar Vermelho, segundo esse mapa, descendo então a Península do Sinai, aí colocado como aí no Golfo Pérsico, e depois fica 40 anos no deserto, e quando vai subir para a Terra Prometida, essa é a parte importante para nós, ela sobe pelo lado direito do Mar Morto, essa parte de mar acima, aí no número 18, só para se localizar. Chegando então ali, verso 14, 15 e 16, nessas pontuações aí do mapa, ali vai atravessar o Rio Jordão, que é quando eles ficam em Gilgal, primeira pontinha vermelho, conquista Jericó, acima de Jericó ali tem a cidade de Ai e assim por diante, tomando os territórios, bem como também enfrentando aquelas guerras. Tá certo? Há também, é importante salientar aos professores, em termos de curiosidade e conhecimento, outras rotas que são estudadas. Dentre elas, o nosso irmão presbítero Denilson, ele tem uma referência, uma aula, quando a rota sairia então aí de Ramsés, passa por esse deserto de Sur, aí descrito nesse mapa tradicional, e pelo deserto de Sur vai chegar lá perto do número 11, olhando no mapa aí. Tá bom? Seguindo então, só para curiosidade, os irmãos vai estar na descrição aí do vídeo um link para que os irmãos possam acrescentar em conhecimento e nos estudos que existem. Para nós, na aula de hoje, isso não vem ao caso. Tá bom? O importante para nós é sabermos qual é a rota que eles fizeram para chegar ali na altura do Rio Jordão, da travessia, e a partir dali, então, fazer as conquistas. Certo? Meus irmãos, outro detalhe importante eu gostava na escola dominical quando eu era desafiado. E como hoje, na lição 3, nós vamos falar sobre a distribuição das terras de Canaã, seria interessante nós relembrarmos quais são as tribos. Daí eu tenho essa listagem aí, que são os filhos de Jacó e as 12 tribos. Por quê? Jacó teve 12 filhos? Teve 12 filhos. Mas não são esses 12 filhos de Jacó que receberão as 12 porções de terra, ou a terra prometida será dividida em 12 tribos, mas não são os 12 filhos de Jacó. Por que não? Como eu destaquei aí em verde para os senhores, Levi, ele não vai ter porção de terra. Outro que os irmãos não vão ver o nome é José. Certo? Por que não vai ver? Porque José, os filhos de José, Manassés e Efraim, são adotados, vamos dizer assim, por Jacó. E eles, por ordem, receberão herança e terão participação na divisão das terras, da terra prometida. Tá? Então pode até desafiar os alunos, ou alguma forma de premiá-los, para que eles decorem ou que eles tenham algum tipo de gincana a respeito dos nomes das 12 tribos, ou os nomes dos 12 filhos de Jacó também. Tá? Daí nós temos aí Rúben, Simeão,
Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Lembrando que se for falar das tribos que tomaram posse da terra e dividiram a terra prometida, nós teríamos então retirados Levi e José e acrescidos então os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Tá bom? Vamos lá. Agora no nosso primeiro tópico da terceira lição, a ordem de Deus para ocupar a terra prometida. A partir do capítulo 13 até o capítulo 19, nós vamos ver o povo de Israel recebendo as suas terras. Em especial aqui, no capítulo 13 ao capítulo 15, que é o nosso tópico, nós vemos Deus lembrando-os, fazendo com que Josué reforce a necessidade deles tomarem posse da terra. Josué agora já velho e ainda tinha terras a serem conquistadas, mas vem a ordem de Deus para que eles já tomem posse da terra que eles já conquistaram, que Deus os deu. E nós temos então, no decorrer desse capítulo 13 e capítulo 15, uns destaques importantes que a gente precisa trazer aos nossos alunos, né? No capítulo 14, por exemplo, nós temos Calebe, que é da tribo de Judá, quando ele então vai ter com Josué para lembrá-lo da promessa que Deus fez para ele há muito tempo atrás, há mais de 40 anos atrás. É importante essa passagem, porque dos espias, quando o povo de Israel chegou lá à beira da terra prometida, Moisés enviou 12 espias. Somente 2 confiaram em Deus, que é justamente Josué e Calebe, trazendo eles a notícia: a terra é habitada, tem gigantes, mas a terra é uma bênção e Deus vai nos dar a vitória. Então, nesse momento, foi-lhes dado a terra que eles espiaram como promessa. Josué e Calebe: as terras que vocês espiaram serão vossas por herança. E nós vemos então aqui no capítulo 14, Calebe justamente fazendo menção dessa promessa a Josué. Para Josué, o irmão lembra que Deus nos prometeu lá a terra que nós espiamos. Então eu gostaria de tomar posse dessa terra. E um detalhe que eu acho bonito da fala dele, quando diz no capítulo 14, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Justamente, por mais que a dificuldade se apresentava, quando ele espiou, ele perseverou em seguir e em confiar em Deus. Nós vemos também que já tinha sido estabelecido Gade, Ruben e meia tribo de Manassés, que desde os tempos de Moisés, olhando para o mapa do lado direito do Jordão, ou no Oriente, como nós costumamos citar, eles também já receberam a sua herança, do lado direito, no Oriente. Nós temos agora também, ainda faltando, diversas tribos que ainda não receberam. Vamos lá: Simeão, até então, Judá, Dan, Efraim, Benjamim, Zebulon, Issacar, a outra metade de Manassés, Naftali e Aser. Todos esses ainda não tinham. Judá agora, através de Calebe, recebe a sua herança, mas todos os outros ainda não tinham tomado posse da terra, apesar das vitórias e das conquistas. Por isso que Deus alertou e ordenou para que eles fossem tomar posse da terra que eram deles. Vamos lá, aplicação ou verdades práticas que a gente precisa trazer, tirar da história, que é um conteúdo importante, sim, mas o mais importante disso tudo é que a história
seja refletido em nossas vidas, né? Essas verdades práticas. Então, a primeira delas que a gente precisa dar um destaque especial é nessa frase justamente de Caleb. Perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Aqui a importância de confiar, de perseverar, de ir até o fim. Porque hoje tá fácil as pessoas desistirem, não tem aquela... Por qualquer bobeira, por qualquer situação já desanimam, ou então são frágeis, sensíveis ao ponto de se machucarem e largarem a caminhada ou de deixarem a fé. Mas não, o destaque é perseverar. É o que nós vemos também nas cartas escritas às igrejas lá em Apocalipse. Ao que vencer, o que guardar até o fim, esse receberá a promessa. E vemos que isso aconteceu com Caleb. Assim também Josué. Outra coisa, outro detalhe importante, que é saborear a fidelidade de Deus. Eu, por algumas vezes, já falei sobre isso, mas o mais gostoso não é saber que Deus é fiel. Ah, Deus foi fiel, Deus é fiel, amém. Mas o lindo e o saboroso para as nossas vidas é nós vivenciarmos essa fidelidade de Deus, o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel. E nos alegrarmos nisso. Outro ponto importante que nós precisamos associar com os nossos alunos é: assim como Deus cumpriu a promessa dele de dar uma terra, a terra prometida, para nós também a promessa é a mesma. Há uma terra prometida para nós, que é o céu de luz, ou aquelas citações tão bonitas que nós vemos na Bíblia Sagrada. Há um lar, irei vos preparar lugar. Então existe algo preparado para nós, e esse lugar é especial. E assim como Deus prometeu a terra física aqui ao povo de Israel, às 12 tribos, Deus também tem prometido a nós o céu, a terra, a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. E se nós permanecermos fiéis a Deus até o fim, a terra prometida nos será concedida, assim como foi com o povo de Israel. Partimos então agora para o nosso mapa, para ver como ficou a divisão da nossa terra, a divisão aí das tribos. Lembrando então, nesse desenho, há algumas citações no texto bíblico, aquém, além, e só para nós associarmos, o povo de Israel, ele veio por trás, pela direita, pelo oriente, aí do Mar Morto, do Rio Jordão, tá bom? Também é citado aí o Mar Salgado, que é a mesma coisa que Mar Morto. Lá em cima, nós temos a citação do Mar da Galileia, ou de Tiberíades, ou de Genezaré, é tudo a mesma coisa, tá? Só para nós associarmos aí, e se houver alguma pergunta, o que significa o aquém ou dalém, é da onde o povo estava, tá bom? Estava do lado oriente do Rio Jordão, por isso que vai estar na citação dos textos, aquém, tá bom? E além do Rio Jordão, associa sempre, no caso dessas citações, aqui da lição de hoje, como do lado ocidental. Importante também nós sabemos, aí está Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, descendo, Manassés, Efraim, Dan, Benjamim, Judá e Simeão. Bom, essa parte, e descendo, que é a terra prometida, tá bom? Canaã é essa aqui. O lado direito, aí o oriente, onde tem Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, essas tribos solicitaram a
a Moisés essa posse dessa terra. Por quê? Porque era uma terra boa para se criar gado e eles tinham uma abundância, tá certo? Então, por isso que nós vamos ver também a ordem e o acordo feito com Moisés de que eles tomariam posse dessa terra, sim, mas eles tinham a obrigação de atravessar com as demais tribos para conquistar as terras. Tá certo? Então, eles, inicialmente, se a gente for ver lá em Josué, parte dessas tribos que não iriam à guerra já ficaram tomando posse dessa região. Tá bom? E tão somente então os homens de guerra atravessaram para conquistar o restante que estava previsto, que nós já vimos nas lições anteriores das diversas guerras e confrontos que o povo de Israel enfrentou. Indo agora então para o nosso segundo tópico, a herança dos filhos de José, nós temos aí no capítulo 16 e no capítulo 17, eles tomando posse da sua terra, Efraim e Manassés. Mas tem alguns detalhes aí importantes para a gente citar na nossa aula. Dentre eles, que a tribo de Efraim, no meio lá da região, da terra de Efraim, ainda tinha uns cananeus, chamados cananeus de Gezer. E eles não foram expulsos da terra. O que a tribo de Efraim fez? Colocou impostos sobre eles, subjugou eles e fizeram trabalhar como escravos. Observe, qual que era a ordem de Deus? Não deixar nenhum deles lá, no meio da possessão dos filhos de Israel. E nós já vemos o quebrar dessa regra com a tribo de Efraim. Outro detalhe importante, agora em Manassés, é que Manassés não teve filhos, ele teve filhas. E o que acontece? Desde lá de Moisés foi questionado isso, porque na tradição os homens, os filhos, é que recebiam a herança. E através dos homens é que se tinha a continuidade da família. Tendo em vista então que Manassés não teve homens, foi então ordenado por Deus e através de Moisés, que as filhas de Manassés receberiam então a herança, a porção de terra reservada para eles, para que não fosse extinto ou não se extinguisse, ou Manassés fosse eliminado das tribos de Israel. Tá? Mas tendo então, tomando posse de herança, permaneceria a tribo de Manassés. Outro detalhe aí já na tribo de Manassés, que a gente precisa dar um destaque especial, é que assim como seu irmão Efraim, Manassés também não expulsou os cananeus que estavam na terra deles. Ainda sobrou um povo lá. E o que eles fizeram? Fizeram desse povo escravo. Aí a gente pode até imaginar ou conjecturar algumas coisas aí. Será que eles estavam ainda lembrando dos costumes lá do Egito? Mas a gente não pode... E tem uma outra citação, que é uma possibilidade, é que os cananeus insistiam em morar em habitar junto com a tribo de Manassés. E talvez vencidos aí pelo cansaço, então eles acabaram deixando, desde que pagassem tributos e trabalhassem como escravos da tribo de Manassés. Engraçado, né? Ele tributou e não expulsou, mas nós vemos essas tribos reclamando a Josué, dizendo que a sua possessão está apertada. O território que eles têm está pequeno, está muito apertado, não dava para eles crescerem, desenvolverem, ou então tinham falta de mais espaço. O interessante é que a resposta de Josué é bem clara. Ajunta a batalha,
você e o seu irmão Efraim, e Deus será com vocês. E a expressão é, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Por quê? Porque Deus estaria com eles, e foi promessa de Deus estar com eles. Esses então são os destaques. O que a gente precisa aplicar, trazer para a vida, para a nossa vida, para a vida dos nossos alunos, as verdades práticas aí. Primeira coisa, um cuidado com o cumprimento parcial das ordens de Deus. Isso traz problemas. É bonito nós vermos os exemplos bíblicos, o próprio Josué, ele reforçando tudo quanto o Senhor disse, foi feito. Nós vemos em Jericó, nós vemos em Ai, nós vemos nas batalhas contra os reis, tudo Josué seguindo exatamente conforme Deus mandou. E sendo vitorioso, alcançando então êxito nos seus objetivos. Aqui, ou nós vemos também em Saul querendo cumprir parte da ordem de Deus e trouxe sérios problemas. E é também o que acontece ou vai acontecer com os filhos de Israel, por deixarem de cumprir essa ordem. É interessante, só para nós lermos uma expressão, em Números, no capítulo 33, nós temos a referência da nossa revista, mas só para deixar registrado assim, o destaque capítulo 33, verso 55, diz a palavra: mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar, deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. O alerta, lá com Moisés ainda. Mas, infelizmente, o povo de Efraim, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés deixaram de cumprir esse quesito que Deus tinha falado. Outra aplicação importante para a gente dar um destaque aí nesse segundo tópico. Nós precisamos lembrar essa exortação que Josué trouxe aos filhos de José, a Manassés e a Efraim. Não poucas vezes nós estamos na mesma situação, porque nós sabemos o que Deus faz, nós sabemos o que Deus é capaz, mas nós muitas vezes acomodamos, ou então deixamos de lado a ordem de Deus para cumprir algum capricho ou a nossa vontade. O importante é, nós saímos dessa teoria, desse conhecimento bíblico do que Deus faz, que Deus é capaz, para passarmos então a viver, a agir de acordo com a palavra de Deus. Agir sim com fé, conforme a ordem que Deus estabeleceu, conforme a ordem que Deus disse. Deus não falou que ia expulsar? Deus não falou que estaria conosco? Então vai para a batalha. Conforme nós vemos a expressão de Josué, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. A nossa força vem do Senhor e é a nossa garantia de vitória. Amém? Seguindo então para o nosso terceiro tópico, vemos então, lá no capítulo 18, quando o tabernáculo do Senhor, a congregação é estabelecida em Siló. E nós vemos que no primeiro verso já diz que depois que a terra foi sujeita, colocaram em Siló o tabernáculo, para adoração, para que fosse cumprido todos os rituais conforme a lei e que hoje também tem os seus significados. Vamos lá. Até aqui no capítulo 18,
interessante, 7 tribos ainda não haviam alcançados ou tomado posse da sua terra. Se nós voltarmos lá na nossa relação dos que tomaram posse da terra, nós vamos ver que ficaram Simeão, Dan, Zebulon, Issacar, metade da tribo de Manassés, Naftali e Azer. Esses 7 ainda não tomaram posse. Nós vemos que Judá tomou posse através de Calebe, nós vemos que Efraim e Benjamim também já tomaram posse, entretanto esses 7 ainda não tinham tomado. É quando então Deus reforça e volta a falar: até quando sereis negligentes a passardes para possuir a terra que o Senhor teu Deus de vossos pais vos deu? É o Josué perguntando para as demais tribos: até quando sereis negligentes? E nós vemos então, na sequência do texto, que é feito um mapeamento da terra e, conforme a ordem do Senhor, é lançado sorte para que seja definido quem tomaria posse de que terra. Lembrando que já tinham sido terras designadas, conforme a promessa do Senhor a Calebe, a Josué e aos filhos de José, que nós já passamos. Importante aqui trazemos nesse terceiro tópico, o tabernáculo, de aplicação para nós. Nós precisamos, assim como o povo às vezes fica acomodado, é de nós tomarmos posse do que o Senhor tem nos dado. De nós não enterrarmos o talento, como diz a outra expressão bíblica, ou não nos acomodarmos, mas sim utilizarmos as ferramentas que Deus nos deu, os dons dados por Deus. Vamos tomar posse do que nós temos recebido e utilizarmos para benefício da obra de Deus. Certo? Então, fechando agora novamente o mapa da conquista da terra de Canaã, a nossa terceira lição, agora, após então essas 7 tribos que restavam tomarem posse, ficou definido dessa forma. Bom, só para nossa configuração, as 3 tribos, ou melhor, 2,5, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, no oriente, do outro lado do rio, e na terra prometida, que foi essa parte de Canaã, Azer, Naftali, descendo, Zebulon, Issacar, a meia tribo de Manassés, Efraim, Dan, Benjamim, Judá e Simeão. Dessa forma, ficou então distribuído as tribos de Israel. Certo? E só para uma curiosidade, temos o mapa de como está o território hoje de Israel. Nós temos aqui essa parte amarelo mais claro, que é a parte da terra de Israel. Essa parte verde no meio de Israel é tanta faixa de Gaza, que era uma parte que era para ser conquistada e não foi, e até hoje traz aí conflitos para o povo de Israel. Assim também essa parte central de Israel, que também tem o controle, entretanto, não é o povo de Israel propriamente dito habitando. É um acerto, tá bom? À sua esquerda nós vemos o Egito, à direita, onde tinha lá as tribos aí de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, hoje é território jordaniano. Tá bom? Em cima a Síria, só para localizar onde que seriam os territórios da época e os territórios de hoje. Certo? Então, dessa forma, nós passamos então a nossa terceira lição, que é a distribuição das terras de Canaã, com esses 3 tópicos: a ordem de Deus para ocupar a terra prometida, a herança dos filhos de José e o tabernáculo já estabelecido em Siló.
Que Deus os abençoe e caso os irmãos tenham dificuldade ou não consigam fazer uma projeção dos mapas, procure então o departamento da Escola Dominical para que possa auxiliá-los ou providenciar mapas para os irmãos. Bom, Deus os abençoe em Cristo Jesus.